Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Chegamos aqui, pela graça de Deus, à última lição desse trimestre, lição de número 13, para 28 de junho de 2026, uma lição que trata sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. E o texto áureo se encontra em Hebreus 11:8, que diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática diz: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. Muito bem, meus amados irmãos, eu agradeço a Deus pela rica oportunidade que me concede de vos trazer mais um comentário devocional da leitura diária, A leitura diária da lição. Hoje, segunda-feira, a leitura está em Gênesis 12, 1-3, e tem como epígrafe o legado da obediência de Abraão. Antes de nós lermos o texto, eu quero pedir, inclusive, oração aos amados irmãos pela minha garganta. Eu tenho observado nas gravações que fica um pouco estralando, mas infelizmente é a minha voz, não é o microfone, eu sinto isso na minha garganta. Eu fui cantar um hino outro dia e eu senti que estava estralando a minha garganta. Então eu peço oração de já, que Deus tenha misericórdia de mim, porque quem trabalha nesse serviço de pregação da palavra de Deus fala muito, precisa muito da voz, e realmente é um problema. Então, de já eu peço desculpa pela minha voz, tá bom? Vamos à leitura do texto, Gênesis 12, 1-3, qual diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a chamada de Abraão marca um dos momentos mais importantes da história bíblica. Deus escolheu um homem comum para iniciar um plano extraordinário de redenção. O objetivo de Deus era o plano da redenção do homem, ao chamar Abraão. A grande lição desse texto é que a obediência de Abraão não trouxe bênçãos apenas para ele, mas deixou um legado que lançou gerações e finalmente toda a humanidade através de Cristo Jesus. Primeiro, a obediência exige renúncia. É o que está no versículo 1, Deus ordenou que Abrão deixasse sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. Não era uma mudança simples, realmente, Significava abandonar a segurança, os costumes e o conforto para seguir unicamente a direção divina. Abraão não recebeu um mapa detalhado,
nem todas as respostas. Deus apenas disse: para a terra que eu te mostrarei. A fé verdadeira, meus amados, obedece mesmo quando não conhece todos os detalhes do caminho. Muitas vezes, Deus também nos chama a deixar hábitos, projetos ou situações que impedem nosso crescimento espiritual, né? Então é preciso deixar aquilo que impede nosso crescimento espiritual. A obediência sempre envolve confiança. Abraão teve muito que confiar em Deus para tomar a atitude que ele tomou, obedecendo e fazendo exatamente aquilo que Deus lhe ordenou. Por isso vem, segundo, a obediência atrai as promessas de Deus. Está no versículo 2, né? Após a ordem, Deus apresenta promessas maravilhosas, né? Ele diz: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então, quem é que não conhece Abraão hoje no mundo, né? Então, todos os povos conhecem o nome Abraão. Ele significa e representa para muitos povos, principalmente ali no Oriente Médio, e para o cristão, né? Então, Abraão era idoso e não tinha filhos. Humanamente, a promessa parecia impossível. Entretanto, Deus não depende das circunstâncias para cumprir sua palavra. A obediência não compra as bênçãos de Deus, mas nos coloca no caminho onde ele ou onde elas se manifestam, né? Então, quem anda segundo a vontade do Senhor, experimenta seu cuidado, sua provisão e sua fidelidade, né? Glória a Jesus. Então, as bênçãos de Deus estão aí para os obedientes. Terceiro, a obediência transforma vidas ao redor. Observe que o versículo de número 3 vai fazer menção de outros, né? Que não seria abençoado somente Abraão com a sua descendência, mas o texto vai dizer que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, não era só a família de Abraão, mas todas as famílias da terra. Então, o propósito de Deus nunca foi abençoar Abraão apenas para benefício pessoal. Ele seria um canal de bênção para os outros. Toda obediência genuína produz influência. Um pai obediente abençoa a sua família. Um líder obediente fortalece a igreja. Um cristão obediente ilumina o ambiente onde vive. Observe isso. Nossas escolhas espirituais deixam marcas que podem alcançar pessoas que talvez nunca conheceremos. Em quarto lugar, o maior legado da obediência de Abraão foi Cristo. A promessa feita a Abraão encontrou seu cumprimento pleno na pessoa bendita de Jesus Cristo. Da descendência de Abraão veio o Salvador do mundo. Por meio de Cristo, pessoas de todas as nações podem receber a salvação e tornar-se participantes das promessas divinas. Aquilo que começou com um homem que decidiu obedecer resultou em bênçãos eternas para milhões de pessoas ao longo da história. Aleluia! O legado de Abraão não foi sua riqueza, seus rebanhos ou sua fama. Seu maior legado, meus amados, foi sua obediência a Deus. Foi este legado que Abraão deixou para mim e para você, para todas as famílias da terra. Então, quando Abraão disse sim ao chamado divino, abriu o caminho para que as promessas do Senhor alcançassem gerações futuras. Sua vida
nos ensina que a obediência exige renúncia, atrai as promessas de Deus, abençoa outras pessoas e produz frutos eternos. Que possamos seguir o exemplo de Abraão, confiando plenamente no Senhor, certos de que uma vida de obediência sempre deixa um legado que glorifica a Deus e impacta gerações. Aleluia! A fé que obedece hoje constrói um legado que abençoará o amanhã. A história de Abraão nos ensina que Deus honra aqueles que caminham pela fé e pela obediência. O mais impressionante é que Abraão não enxergava todo o alcance de suas decisões, mas Deus estava construindo, através dele, um legado que atravessaria séculos e culminaria em Cristo, o Salvador do mundo. Abraão não imaginava isto, né, meus amados? Que esta verdade fortaleça seu coração. Nenhum ato de obediência ao Senhor é vão. Muitas vezes não vemos imediatamente os resultados, mas Deus trabalha além daquilo que nossos olhos podem contemplar. Então, assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção, nós também fomos chamados para influenciar vidas e glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero deixar para você Hebreus 11:8, que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Você também foi chamado. Então obedeça, ande nos caminhos santos do Senhor. Que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. Que o Senhor continue abençoando seus estudos da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa também, assim como Abraão, deixar um legado importante na vida dos outros, certo? Então, que Deus nos abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.